No vídeo de hoje, então, vamos falar do capítulo 3 do livro do Peter Singer, Ética Prática, que é um capítulo polêmico na medida que ele tenta estender o princípio da igualdade que ele abordou no capítulo 2 para os animais. Ele vai buscar argumentos nesse sentido. Tá? Quando ele esteve aqui em 2012, no Fronteiras do Pensamento, ele deu uma entrevista na televisão em que o repórter perguntava a ele por que ele tinha tanta preocupação com os animais quando havia tantos problemas humanos ainda que deveriam ser resolvidos, crianças morrendo de fome, pessoas que não tinham o mínimo para viver, etc, etc. Ele disse, olha, uma coisa independe da outra. Tá? E aí ele dá o seguinte exemplo, imagine chegasse aqui no nosso planeta ETs, né, com uma tecnologia muito superior a nós, tão superior que, inclusive na linguagem, eles conversam por telepatia, nós não compreendemos como é que eles se comunicam. Eles chegassem no nosso planeta, né, comesse a nossa carne, usasse nossa pele como roupa, como vestimenta, nos colocasse em zoológicos, circos, rodeios, fizesse experiências com nossos corpos. Isso se justificaria só porque eles são mais fortes ou são mais inteligentes do que nós? E exatamente ele faz essa analogia no sentido de que é dessa forma que nós tratamos os animais. Portanto, ele também acha que isso não se justifica do ponto de vista ético. Para ele poder fundamentar isso, ele se baseia muito num filósofo utilitarista, Jeremy Bentham, que lá no final do século XVIII, né, tem as seguintes palavras. Alguns consideram que foi o primeiro filósofo a defender os animais. Citação de Bentham. Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha adquirir os direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é motivo para que um ser humano seja abandonado irreparavelmente aos caprichos de um torturador. É possível que algum dia se reconheça que o número de pernas, a velocidade da pele ou a terminação do ossacro são motivos igualmente insuficientes para se abandonar um ser sensível ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha insuperável? A faculdade da razão? Ou talvez a capacidade de falar? Mas para lá de toda comparação possível, um cavalo ou um cão adulto são muito mais racionais, além de bem mais sociáveis, do que um bebê de um dia, uma semana ou até mesmo um mês. Imaginemos, porém, que as coisas não fossem assim. Que importância teria tal fato? A questão não é saber se são capazes de raciocinar ou se conseguem falar, mas sim se são passíveis de sofrimento. Então aqui está a justificativa dele. Né? Ou seja, animais como nós não temos interesse em sofrer. Na medida que percebemos que eles sofrem, né, nós teríamos que levar pelo menos esse interesse em consideração. Esse é o argumento central. Bom, para isso, ele entra na discussão como é que nós sabemos que os animais sofrem. Né? Havia na história, até não muito distante, quem defendesse que animais não sofriam. Né? Ele usa dois argumentos. Primeiro, um argumento do senso comum, que é da analogia. Ele dá o exemplo da filha dele, né, que não fala ainda, vê o pai chegando em casa, escorrega, cai, esfola o joelho e chora. O choro seria, portanto, um indicativo do sofrimento da filha. Né? Da mesma forma, eu pego um cachorro, chuto o cachorro, ele faz determinados ruídos, né, que, em analogia, nos remetem à perspectiva da dor. Então, o primeiro argumento seria a ideia da analogia. Tá? No entanto, o argumento hoje mais científico, mais robusto, é o fato do sistema nervoso central desenvolvido. Né? De que animais, né, pelo menos a grande parte dos animais, apresentam um sistema nervoso central desenvolvido e, portanto, isso, do ponto de vista científico, é que nos levaria à perspectiva de que eles são capazes de sofrimento também. Tá? Bom, a partir daí, ele entra em discussões muito polêmicas no capítulo que é sobre a questão do especismo na prática. Tá? Muitos que vivem em sociedades industriais, sociedades, portanto, em cidades grandes como as nossas hoje, né,
Muitas vezes o único contato que ele tem com os animais se dá na hora das refeições. Tá? Isso se justificaria. Ele vai levantar a discussão do problema no sofrimento dos animais, tanto do confinamento como também no abate. Tá? Então são dois elementos aí que gerariam, evidentemente, sofrimento e estresse nos animais. Tá? E do ponto de vista utilitário, né, como ele é um utilitarista, se nós botar na balança o prazer que nós sentimos, por exemplo, em comer um bife, né, não se compararia ao grande sofrimento, inclusive com relação à morte do animal, né, e, portanto, a balança entre prazer e dor humano e prazer e dor animal teria, evidentemente, um peso maior para a questão dos animais. Tá? Então ele levanta esse aspecto, e um aspecto importante disso, né, seria o fato de que nós teríamos condições de conseguir outros alimentos sem o uso dos animais, coisa que os animais, né, na sua vida biológica, não teriam como fazer essa escolha. Tá? Então ele levanta essa questão. Um segundo elemento de especismo seria as experiências. Né? Ele mesmo considera talvez esse tópico mais difícil, né? Porque existem experiências, né? Nós estamos vivendo uma situação em que está se procurando desesperadamente uma vacina para Covid-19, né? Que muitas vezes são necessários animais. Ele mesmo diz isso, ele diz, olha, eu, né, não contrariaria alguém que sacrificasse alguns animais para salvar vidas de milhares de pessoas e tal. Inclusive tem grupos de defesa dos animais que dizem, o Singer era do nosso time, né? Nós gostávamos do Singer, mas depois dessa declaração nós não queremos mais ele conosco, né? Mas ele defende, ele acha que em alguns casos em que as experiências são realmente necessárias, se deveria fazer as experiências que levem, portanto, à cura de uma doença que está afligindo muitas pessoas. Tá? A grande crítica dele com as experiências é aquelas experiências que visam apenas uma perspectiva econômica, né? Então se usa animais, por exemplo, para um grande grupo farmacêutico que quer colocar um colírio no mercado, e aí tu tem que pegar 100 coelhos e pinga o teste de Drese, né? E cega os coelhos para colocar mais um colírio no mercado. Nesse sentido ele é contrário, ele acha que mais de 90% das experiências visam apenas interesses mercadológicos, interesses econômicos, e nesse sentido ele acha que o sofrimento do animal tem um peso mais relevante do que essa questão econômica. Fora, evidentemente, aquelas experiências realmente necessárias a salvar vidas. Um terceiro especismo na prática seria a questão do uso de peles. Tá? Existem dois documentários, né, Terráqueos e A Carne Fraca, que mostram animais onde se retira a pele desses animais para roupas, como casacos de vison, etc, etc. Realmente é impressionante o sofrimento, na medida que tu não tem como anestesiar esses animais, tu arranca a pele colada deles, né? Então são situações muito dramáticas e obviamente que esse tipo de uso dos animais seria condenável na perspectiva dele. Por fim, ele fala de divertimento com os animais, no caso de circos, rodeios, zoológicos, né? E também mostra que há muito estresse na medida em que esses animais precisam ser treinados, né? Houve casos recentes de mortes, por exemplo, de instrutores de orcas lá na Disney World, né? Que provavelmente era porque esses animais estavam muito estressados, enfim. Então isso também ele acha que teria que ter um cuidado, né, com relação ao uso dos animais, embora no caso dos zoológicos, hoje muitos zoológicos estão servindo de quase como uma forma de preservação de espécies, né? Então tem que ter certo cuidado, que obviamente não é o caso do nosso zoológico aqui de Sapucaia, aqui, né, que realmente não tem essa perspectiva, mas tem outros zoológicos que têm essa perspectiva. No final, ele entra em dois aspectos que eu ainda gostaria de comentar, que ele levanta a questão se os cientistas não estariam dispostos, tá,
a substituir experiências em animais por bebês humanos com graves deformidades e órfãos. Por que graves deformidades? Porque nós sabemos que existem recém-nascidos que nascem inclusive sem córtex cerebral, né? Tem graves doenças mentais. E órfãos porque, obviamente, nenhum pai, nenhum familiar gostaria de saber que seu filho vai ser cobaia de experimentos científicos, né? Então ele levanta essa questão que da Alemanha, né, quando ele escreveu primeiramente o livro, né, foi um escândalo, porque a última vez que houve experiências em seres humanos foi através do nazismo, né? Então isso teve uma repercussão muito negativa na Alemanha, essa questão. Eu, lendo o texto, ele não dá uma resposta, vamos dizer assim, objetiva, mas me parece que o objetivo dele é muito mais, né, mostrar como os cientistas são especistas, né, na perspectiva de fazer experiências em animais e, portanto, não ter maior preocupação. E quando se fala em experiências com seres humanos, se levanta o cabelo, né, se a preocupação é grande. Então eu acho que ele está muito mais preocupado em tentar mostrar esse aspecto, que é uma das questões, inclusive, que eu passei para vocês, a questão do especismo. Que o especismo, no fundo, nada mais é do que uma forma de racismo, só que racismo é com relação à raça, né? E sexismo, que seria uma discriminação com relação ao sexo. O especismo seria com relação à discriminação entre espécies. E no caso do Singer, seria a ideia de que o ser humano não leva em consideração o mesmo sofrimento da espécie humana, que leva com relação à espécie humana, quando nós nos referimos ao sofrimento animal. Então, esse é o ponto aí que ele levanta. Por fim, o último ponto seria que ele entra numa discussão por que seria errado comer os animais se eles se comem uns aos outros, né? Ele traz inclusive o exemplo do Benjamin Franklin, que vai numa pescaria, né? E aí eles pescam um peixe grande e Franklin está, vamos dizer assim, ele é um vegetariano, mas está sentindo o cheiro do peixe na brasa, né? Admirando aquele cheiro, né? Querendo comer o peixe, e quando abrem o peixe tem um peixinho dentro, e aí o Benjamin Franklin diz, se eles se comem uns aos outros, por que eu vou me furtar de comê-los? Tá? O Singer tenta justificar que isso, no fundo, são formas de tentar justificar algo que, primeiramente, eu desejo, eu quero. Né? Uma espécie de racionalidade, né? De uso da racionalidade para interesses pessoais. Né? Se usa muito isso, uma espécie de uso da razão para a justificativa do interesse pessoal. E aí ele vai, diz, olha, nós, seres humanos, sabemos que podemos viver sem o uso da alimentação animal. Temos outras formas de conseguir esse alimento. Os animais não. Os animais, eles precisam comer outros animais para a própria sobrevivência. Então ele levanta essas questões, esses problemas. Valeu, espero que isso possa ajudar vocês, tá? E se continuarmos ainda nesse processo aí, teremos um próximo vídeo na semana que vem. Obrigado.